No livro dos Espíritos, no livro 2, capítulo 9, a respeito das bênçãos e maldição. Allan Kardec só fez uma questão, só fez uma pergunta a respeito das bênçãos e da maldição. Ele perguntou assim na questão 557: a bênção e a maldição pode atrair o bem e o mal sobre aqueles que são seu objeto? Então, quando alguém deseja o bem para nós, uma bênção, o bem, todo bem é uma bênção. Ou quando alguém deseja o mal para nós, ou nós desejamos o mal para alguém, automaticamente esse sentimento vai alcançar aquela criatura? É isso que ele está perguntando. Então, a bênção e a maldição pode atrair o bem ou o mal sobre aquele que são o seu objeto? Então, a intenção é de beneficiar, e eu emito um desejo. Isso vai alcançar? Vai atrair a bênção para essa pessoa? Vamos ver a resposta que os imortais nos deram. Deus não escuta uma maldição injusta, e aquele que a pronuncia é culpado aos seus olhos. Veja só. Então, tudo o que acontece de acordo com a justiça divina. Só que nós temos que ter o cuidado, nós que estamos aprendendo o Evangelho, a não ficar desejando o mal. Quando coloca aqui a palavra culpado, culpado aos olhos de Deus, por causa dos nomes, do significado das coisas. E esse livro também teve participação de muitos espíritos elevados que vieram das escolas católicas. Então, aqui, e aquele que pronuncia é culpado aos olhos de Deus. Não é que Deus está condenando, é porque ele está na faixa vibratória inferior. Se ele está desejando maldição, é porque ele tem maldição. Então, automaticamente, ele está em erro. Como temos os dois gênios opostos, o bem e o mal, está dizendo aqui. E se a gente der uma observadinha na gente, é isso mesmo, né? Nós temos os dois gênios opostos, o bem e o mal. Tem hora que a gente está uma maravilha, né? Mas tem dia que a gente está querendo expelir aquilo que ainda há dentro de nós, com muita força ainda, né? Isso a gente não pode ignorar, porque se a gente ignorar, achar que a gente só é bonzinho, a gente vai entrar em dificuldade, porque a hora que o mal bater, querer explodir dentro de nós vamos achar que é outra é obsessão, é o obsessor, ou é o espírito demoníaco, ou qualquer outra coisa assim. A gente vai estar culpando alguém, mas não. Esses gênios estão dentro de nós, o bem e o mal. Inclusive tem um provérbio que... Então, se tem os dois, qual que vai sobressair? Aquele que você mais alimentar. Aquele que você mais vivenciar é o que vai sobressair. Então, por que o Evangelho é importante? Para a gente combater essa animosidade que ainda tem dentro de nós, esse gênio do mal. Como temos os dois gênios opostos, o bem e o mal, ela pode ter uma influência momentânea, mas sobre a matéria, mesmo sobre a matéria. Mas essa influência não ocorre senão pela vontade de Deus, e com o acréscimo de prova para aquele que dela é objeto. Então, às vezes, a ação que o outro faz é tão grande que momentaneamente, principalmente na área financeira, na área material, acontece de ser prejudicado pela ação do outro, porque com o sentimento também vem a ação, né? Mas isso é momentâneo, não é eterno, não vai perdurar por muito tempo. E os Espíritos estão dizendo aqui
que a gente deve aproveitar essa oportunidade para aprendizado, servir como prova daquilo que a gente já sabe, né? Não retribuir o mal, o mal pelo mal. De resto, ou mais frequentemente, maldizem seus maus e se bendizem os bons. Então, normalmente, as pessoas más que vivem amaldiçoando os outros, e as pessoas boas vivem abençoando as outras pessoas, porque já é assim, já é natural delas. A bênção e a maldição não pode jamais desviar a providência do caminho da justiça. Então, não é o meu desejo de bênção ou de maldição que vai mudar o caminho da outra pessoa. Isso pode mudar o meu caminho, dependendo do uso que eu faço. Ela não atinge o maldito senão se é mal. Veja só uma questão de sintonia, né? Eu posso até expelir esse veneno, mas só vai alcançar o outro se ele for mal, se ele tiver também com problema. Se ele tiver resguardado nas ações, na oração, vai bater e vai voltar. É meu, tanto o bem como o mal. Se eu também desejar uma bênção para a pessoa e ela não estiver sintonizada no bem, é a mesma coisa, a lei é uma só. A sua proteção não cobre senão aquele que a merece. Então, se a gente procurar cuidar mais dos nossos sentimentos, né? E quando a gente deslizar, a gente voltar para a faixa de orientação segura da vida, a gente vai ser mais feliz, né? E vai fazer o meio em que a gente vive mais feliz também, porque desejar bênçãos é amar o próximo, e o amor, ele vai clareando o ambiente e vai aliviando também o sofrimento daqueles que caminham conosco. E Emmanuel, no livro Vinha de Luz, através da psicografia de Chico Xavier, na lição 62, de título Resistência ao Mal, ele pega um versículo que Mateus escreveu, né? Uma fala que Jesus disse, está no capítulo 5, versículo 39. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Vamos ver o que o benfeitor diz. Os expoentes da má-fé costumam interpretar falsamente as palavras do Mestre com relação à resistência ao mal. Não determinava Jesus que os aprendizes se entregassem inermes às correntes destruidoras. Então, muitos diziam, e às vezes diz até hoje, mas ser cristão é se entregar ao sacrifício? É isso que está falando. Aconselha a que nenhum discípulo retribuísse violência por violência. Resistência ao mal que Jesus está pedindo aqui para nós, não é retribuir o mal pelo mal, é retribuir o mal com o bem. E às vezes acontece da gente até perder uma encarnação fazendo esse ato, mas o que é importante é a gente não fazer o mal. A encarnação a gente vai ter outra oportunidade, né? Enfrentar a crueldade com armas semelhantes seria perpetuar o ódio e a desregrada ambição no mundo. A gente vê nessa época em que a gente pode falar abertamente nas redes sociais, colocar a nossa opinião, as pessoas invocando a pena de morte, né, pessoas cristãs, né? Aquele que fez o mal tem que passar por um mal maior ainda. Então, não entendeu nada ainda. Nós não entendemos nada ainda do que o Mestre propõe. Nós só podemos anular o mal com o bem. E ele diz aqui, o benfeitor diz assim: o bem é o único dissolvente do mal. Em todos os setores, revelando forças diferentes. Então, se uma força está daquele jeito,
por conta das investidas de ódio, de não perdão, façamos o contrário, que vai dar outro sentido. Em razão disso, a atitude requisitada pelo crime jamais será a indiferença, e sim a do bem ativo, enérgico, renovador, vigilante e operoso. Então, para combater o crime, não é a indiferença o que nós estamos vivendo, é indiferença. Enquanto não acontece no meio da gente, a gente está indiferente. A gente não pratica um bem ativo, a gente só deseja, né? Com energia, renovando, vigiando e operando no bem. Tem que ter ação no bem, não é ser indiferente. Em todas as épocas, os homens perpetraram erros graves, tentando reprimir a maldade, filha da ignorância, com a maldade, filha do cálculo. Então, muitas vezes, aqueles que nós temos como inimigo, eles fazem o mal às vezes para a gente por não saber. E a gente calcula certinho para revidar. Então, combater a maldade, filha da ignorância, com a maldade, filha do cálculo. Aí fica nesse novelo o resto da vida. E as medidas infelizes, grande número de vezes, foram concretizadas em nome do próprio Cristo. Não é? Quantas guerras, quantas mortes, quantas execuções foram feitas pelos homens em nome de Jesus. Guerras, revoluções, assassínios, perseguições foram movimentados pelo homem, que assim presume cooperar com o céu. Né? No entanto, os empreendimentos sombrios nada mais fizeram que acentuar a catástrofe da separação e da discórdia. Semelhantes revides sempre constituem pruridos de hegemonia indébita do sectarismo pernicioso nos partidos políticos, nas escolas filosóficas e nas seitas religiosas, mas nunca determinação de Jesus. Então, por conta dessa ignorância do homem, esse desejo, o orgulho, a vaidade de querer dominar, ele promove todo e qualquer tipo de sectarismo, de separação. Eu sou dessa religião, eu não reconheço a religião do outro. Eu sou desse partido, é o único que presta, é o meu partido, do outro não presta. E a gente vai levantando guerras filosóficas, enfim, muitos tipos. Mas isso não é uma determinação do Cristo. Não está no Evangelho pregando o sectarismo, a separação das pessoas, e sim a união. Reconhecendo antecipadamente que a miopia espiritual das criaturas lhe desfigurasse as palavras, o mestre reforçou a conceituação asseverando: eu, porém, vos digo. Essa ele disse: eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Porque no Evangelho tem sempre essa fala, Jesus começa: eu, porém, vos digo. Está escrito na lei, mas eu, porém, vos digo. O plano inferior adota padrões de resistência. Então, quem fica na resistência é o plano inferior, reclamando olho por olho e dente por dente. Fez o mal para o meu filho, eu vou fazer o mal para o filho dessa pessoa, para vingar. E aí fica igual a história da cerca lá, que o Haroldo conta, Passando 300, 400, 500, 1000 anos e as coisas acontecendo do mesmo jeito. Jesus, todavia, nos aconselha a defesa do perdão 70 vezes 7 em cada ofensa, com a bondade diligente, transformadora e sem fim. Então, não tem outro remédio para o mal, a não ser o bem. E o perdão é a chave para o amor, desse ajustamento que todos nós precisamos fazer, diariamente, principalmente no meio familiar. Às vezes, acontecem algumas coisas e a gente fica sem condições, por conta da pessoa ofendida ou que acha que foi ofendido, de ter uma conversa, a pessoa não fica querendo. O que a gente tem que fazer? Oferecer a outra face,
que Jesus recomendou. Oferecer, mostrar outro lado, procurar aprender, reorganizar a vida dentro do Evangelho e seguir avante. Porque cedo ou tarde nós vamos ter a oportunidade, né, se assim a gente proceder, do reajuste uns com os outros. E nesse mesmo livro, Vinha de Luz, na lição 179, o título Palavras, o benfeitor vai enumerar uma sequência de atos que a gente deve fazer para a gente não ficar amaldiçoando, não ficar com esse sentimento, com essa energia dentro de nós. Porque todas as vezes que nós colocamos para fora é porque está dentro de nós. A gente ir transformando ela em bênçãos. Tiago escreveu no capítulo 3, versículo 10. Da mesma boca procede bênção e maldição. Reafirmando o que os Espíritos dizem. Que nós possuímos os dois gênios, o do bem e o do mal. Infelizmente ainda nós possuímos esses dois gênios. Mas a gente também tem conhecimento e certeza, confiança que nós estamos caminhando para transformar esse gênio, essa sabedoria do mal, potencializando todo o bem que nós já temos. Aumentar o bem que nós temos até anular essa força quando a gente for estagiar em outras categorias de espírito. Diz assim o benfeitor Emmanuel: nunca te arrependerás. Então a gente nunca vai arrepender se a gente fizer essas recomendações aqui. Porque todas as vezes que a gente amaldiçoa ou que fala uma palavra pesada para o outro, mais tarde a gente vai arrepender. E nem sempre a gente tem a chance de consertar isso. Nunca te arrependerás de haver ouvido 100 frases, de ouvir 100 frases, pronunciando simplesmente uma ou outra pequenina observação. Então ele já está recomendando para a gente falar menos, né? Ouvir 100, mas pronunciar uma ou outra frases pequenina de observação. Nunca te arrependerás de evitar o comentário alusivo ao mal, qualquer que seja. De evitar o comentário alusivo ao mal, qualquer que seja. Ah, teve lá um acidente lá e foi provocado. Então a gente nunca vai arrepender se a gente evitar esse comentário. De calar a explosão da cólera. Qual de nós que nunca teve uma explosão de cólera, de raiva? Então a gente nunca vai arrepender de calar a explosão da cólera. De preferir o silêncio nos instantes de irritação. Então, silenciar. Naquele momento que a gente está irritado, às vezes já amanhece irritado, por conta dos encontros espirituais. Nunca te arrependerás de renunciar aos palpites levianos nas menores controvérsias. Teimosia, que esse palpite, às vezes infundado, e a gente fica ali, né, pronunciando. De não opinar em problemas que não te dizem respeito. Né? Os outros vêm conversar, vêm desabafar, a gente já dá logo uma receita de vida para a pessoa. Ele diz assim: nunca te arrependerás de não opinar em problemas que te não dizem respeito. Você faz assim, assim. Não. Ouve. As 100 frases, faz algumas observações e tal. De esquivar-te a promessas que não poderias cumprir. A gente faz muito isso com criança, né? Para ficar livre deles, a gente promete umas coisas. E o benfeitor está dizendo aqui da gente tomar cuidado com isso, de não prometer aquilo que a gente não tem. Na casa espírita, não, vai lá que você vai ser curado. Né? Essa obsessão que você está passando, nós dá um jeito lá. A gente não pode prometer aquilo que a gente não pode cumprir, porque a gente não sabe dos compromissos e das provações que o outro está passando. Nunca te arrependerás de meditar muitas horas sem abrir os lábios, né? Ficar meditando ali.
de apenas sorrir sempre que visitado pela desilusão ou pela amargura. Em vez de ficar amargurado, depressivo, sorri quando for visitado pela desilusão ou pela amargura. Porque depois que passar essa tempestade, mesmo com o desencarne, brotará a alegria. Nunca te arrependerás de fugir a reclamações de qualquer natureza. Nós vimos na questão do Livro dos Espíritos que amaldiçoa os maus e abençoa os bons. E aquele que fica reclamando, ele fica vivendo aquela ação maléfica que aconteceu. Todas as vezes que ele reclama, ele vivencia aquilo que está acontecendo. Nunca te arrependerás de estimular o bem sob todos os prismas, né? Porque em todas as condições tem o bem. Basta a gente prestar atenção e olhar com olhos de amor. Não tem aquela história do cachorro, né, que os discípulos estavam passando na beira da praia e tinha um cachorro morto. E todos fizeram aquele gesto de não aguentar aquele cheiro. Jesus passou e observou: nossa, que dentes lindos. Então, no meio daquela catástrofe, daquela carcaça ali em putrefação, os olhos do Cristo vê a beleza de alguma coisa. De pronunciar palavras de perdão e bondade. De explanar sobre o otimismo, a fé e a esperança, principalmente nesses dias de hoje. Às vezes a gente é visitado por um amigo, por um companheiro ou por um familiar, e essa pessoa está pessimista, sem esperança. A gente tem que falar das nossas condições, nós que somos conhecedores do mundo e da condição que nós somos, que está tudo certo, que o que nós estamos passando está de acordo com aquilo que nós somos. O mundo físico, a terra é maravilhosa, mas o mundo moral e psicológico nosso ainda é muito doentio, por isso repercute no nosso corpo, na nossa mente, alimentando e potencializando tantos tipos de doença, vírus, bactérias. A hora que a gente mudar aqui, muda tudo, né? Então a gente falar disso, fala, não, está tudo certo, aguenta mais um pouco, tenha fé, espera com confiança, seja otimista. Você veja, mostrar a natureza, que às vezes a pessoa está tão pessimista que ela não consegue ver a ação da natureza. Mesmo em dia nublado, o sol nasce para todos, né? O sol nasce, ilumina, aquece, vence o nevoeiro e enriquece o planeta com vida. Nunca te arrependerás de explanar sobre o otimismo, a fé e a esperança, de exaltar a confiança no céu. Confia em Deus. Ele está dizendo que a gente nunca vai arrepender de exaltar a confiança, de ensinar o que seja útil, verdadeiro e santificante. Mesmo às vezes, né, quando é um familiar, nós que conhecemos, que estamos conhecendo e que estamos experimentando viver o bem, nós temos que ajudar os nossos familiares, de ensinar as coisas que é útil, verdadeiro e santificante, de prestar informação que ajude aos outros, não informação. Essa semana eu liguei o rádio no FM, já quase na hora do almoço, era a hora policial. Para que a gente fica ouvindo isso? Inundar os nossos sentimentos, a nossa mente, só de notícia ruim. Ah, mas eu tenho que ficar sabendo. Para quê? Vai fazer alguma diferença? Só de tristeza, pessimismo e achar que o mundo é assim. E não é. Deixar de fazer propaganda para o mal, porque aí a gente vai falar para 1000 pessoas que aconteceu aquela catástrofe, aquela maldade. E a gente podia estar conversando ou silenciando.
em meditação. De exprimir bons pensamentos. A gente nunca vai arrepender de exprimir bons pensamentos. Desejar para o mundo inteiro equilíbrio, para as pessoas que nós amamos, para aquele que não nos quer bem, que a gente ainda não consegue conviver harmonicamente, porque não adianta negar, a gente é assim, né? Tem pessoas que estão tão próximo de nós fisicamente que a gente não suporta às vezes, fica fugindo. Emitir bons pensamentos, até o perdão fazer o trabalho dele. De formular apelos à fraternidade e à concórdia, né? Pedir para que todas as pessoas procurem a ser fraterno e ser concorde uns com os outros. De demonstrar benevolência e compreensão. Às vezes a pessoa está já arrasada e a gente, além de não ser bom, não compreende nem um pouquinho. Não vai ajudar em nada. Nós estamos na mesma condição ou pior do que aquele que nós estamos achando que está em piores condições. Às vezes é só fisicamente que a outra pessoa está, ou perdido em algum vício. Nós temos vícios grandiosos que precisamos ter cuidado. Nunca vamos arrepender de fortalecer o trabalho e a educação, a justiça e o dever, a paz e o bem, ainda mesmo com o sacrifício do próprio coração. De fortalecer o trabalho e a educação, a justiça e o dever, a paz e o bem, ainda mesmo com o sacrifício do próprio coração. No livro Voltei, de Jacó, ele narra um episódio muito importante. Ele, que fora um trabalhador de grande expressão do movimento espírita, ele chegou no mundo espiritual sem a luz suficiente para caminhar sozinho. E mais ou menos no mesmo período ali que ele desencarna uma professora que investiu a sua vida em educar, em praticar a justiça, em cumprir o dever, promover a paz e o bem. E essa professora passou reluzente de luz para as esferas mais superior do que a dele, porque ela praticou na terra, através da sua profissão, esses requisitos aqui que o benfeitor nos recomenda. Aí ele diz assim: examina o sentido, o modo e a direção de tuas palavras, antes de pronunciá-las. Mas se nós pudéssemos voltar no passado, né, e recolher para dentro de nós algumas palavras que nós falamos, que feriram e que mudaram o destino das pessoas. Mas se nós não podemos voltar, podemos fazer diferente de agora para frente. Porque ficar também no passado ou na culpa não vai resolver nada, só vai criar embaraços para a nossa ascensão espiritual. Perdoar-se e propor uma nova medida para todos nós. Então ele examina o sentido, o modo e a direção de tuas palavras antes de pronunciá-las. Da mesma boca procede a bênção ou a maldição para o caminho. Então, se a gente cuidar de não deixar a maldição sobrepor a bênção que nós temos dentro do nosso coração, nós vamos ter um caminho mais feliz para ser percorrido. Que Jesus possa ajudar no nosso despertamento para essa proposta. Que mais uma vez, quem quiser voltar a ler e a estudar essa proposta, está na lição 179 do livro Vinha de Luz, escrito por Emmanuel através de Chico Xavier. Muita paz e que Jesus nos abençoe e ajuda todos nós a exercer objetivamente o Evangelho que o Senhor propõe para as nossas vidas. Dá-nos, Senhor, força e coragem para transformar
todo o gênio maldito que ainda há em nós, em potência do amor, da caridade e da fraternidade. Guarda-nos de todo mal, principalmente de ser agentes da maldade. É o desejo do nosso coração para hoje e sempre. Que assim seja.